Deus seja louvado pelos intercessores que estão apostos nas torres de vigias intercedendo. Isso nos dá muita segurança, porque aqui nós trabalhamos juntos. Não é apenas um ministério de louvor, não é apenas a palavra, é o corpo de Cristo trabalhando em prol de um único objetivo: que sejamos edificados e cresçamos um pouco mais nessa manhã. E sem sombra de dúvidas, pela temática aqui tratada, pelo objetivo de vocês, o crescimento é inevitável. Só não cresce quem não quer. E eu tenho certeza que você não saiu de Tapera para apenas um mergulho, não apenas para uma boa partida de futebol, talvez um trocadilho de Uno, mas para algo do céu aqui. E eu vim aqui nessa manhã com uma palavra que está ardendo em meu coração, uma palavra que tem motivado a minha vida a buscar com maior insistência aquilo que Ele, pela graça, tem nos proporcionado. Primeiro livro do Samuel, capítulo de número 1. Permaneça com sua Bíblia aberta. Eu farei um comentário, daqui a pouco a gente lê. Vamos fazer diferente. Normalmente a gente lê o texto e comentário. Vou fazer um comentário, depois a gente lê. Primeiro livro do Samuel, capítulo 1. Estou aqui com meu filhão Davi, um jovem cheio de Deus, apaixonado pelo Espírito Santo, e que nessa manhã está aqui comigo. No ano passado foi, eu tive aqui com vocês, foi algo incrível que o Espírito Santo fez, mas o Davi não veio comigo. O Davi estava vivendo um outro período de sua vida. Davi foi criado nos caminhos do Senhor, recebeu muita palavra, muita orientação, mas tomou suas decisões, foi para as drogas, teve uma vida de uma recaída e envolvimento com trevas bem profundo. Mas tudo é diferente quando o povo de Deus ora. Há poder na oração do justo, não porque o justo é poderoso, é porque quem ouve é poderoso. E aí, quando nós dobramos nossos joelhos e reivindicamos as promessas de Deus para as nossas famílias, Deus concretiza o que promete, porque Ele é bom e é fiel. E depois de tantas palavras proféticas, acredite em palavra profética, depois de tantas orações, insista em suas orações, o Senhor escutou, o Senhor nos ouviu, e o Senhor Jesus libertou Davi. E Deus me deu o prazer, a honra de poder batizá-lo nas águas. E hoje o Davi caminha comigo, onde as portas estão sendo abertas, e estamos na mesma linguagem, na mesma atmosfera. Antes eu combatia para que Jesus trouxesse, hoje eu agradeço porque Jesus trouxe. Amém? Eu profetizo sobre a sua casa salvação, eu profetizo sobre a sua casa rendição, eu profetizo sobre a sua casa que as pessoas conhecerão o renovo, o mesmo renovo que você conhece, o mesmo renovo que você experimenta. Primeiro livro do Samuel, capítulo 1, permaneça com sua Bíblia aberta. Hoje pela madrugada o Espírito Santo falou algumas coisas interessantes comigo, algumas coisas novas. Olha só, João capítulo de número 4 vai falar de uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus está saindo da Judéia e ele precisa passar por Samaria, porque o texto sagrado diz que foi necessário passar por Samaria. E quando ele chega à fonte de Jacó, é uma fonte perto de uma fonte, é uma fonte próxima a outra. E Jesus sabia exatamente que alguma coisa grande estava para acontecer. Existe uma grande diferença entre a fonte de Jacó e a fonte que é Jesus. A fonte que é Jacó, a fonte de Jacó é uma fonte temporal, é uma fonte limitada. Mas a fonte que é Jesus é uma fonte atemporal, é uma fonte eterna. Preste atenção, porque você vai entender o motivo de Deus estar fazendo essa introdução antes da leitura do texto. A fonte de Jacó é uma fonte limitadora de religiosidade. Era uma fonte que colocava um padrão de adoração. Mas a fonte que é Jesus, que se aproximou próximo àquela fonte, é uma fonte que quebra paradigmas,
que quebra protocolos e que estava determinando para uma mulher completamente religiosa que a adoração independe do momento, independe da ocasião, independe da posição geográfica. Eu aprendo aqui que Jesus estava chegando próximo àquela fonte para fornecer algo incrível para aquela mulher, para mudar a história daquela mulher. Incrível também, irmãos, que o texto vai nos dizer que essa fonte que é Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas e de gerar em nós uma fonte que flui para a vida eterna. Eu aprendo aqui, em primeiro lugar, que nós precisamos valorizar a fonte. Valorize essa fonte que está aqui nessa manhã. Valorize aquilo que procede da fonte que é Jesus nesta manhã. Valorize o renovo que é a fonte que é Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe quer invadir Judá. Ezequias, ele chama algumas pessoas e ele quer tampar as fontes das águas. Olha só o acordo, a sintonia bíblica. Ele quer preservar as fontes das águas. E isso acontece porque água é vida. Em alguns lugares, até os dias de hoje, a água é motivo de guerra, de morte, ainda mais nos dias de outrora. E Senaqueribe, ele está tentando programar uma emboscada, mas Ezequias, ele faz a primeira medida, e a primeira medida dele é tampar a fonte das águas. Eu aprendo em João capítulo 4 que eu preciso valorizar a fonte que é Jesus. Em 2 Crônicas eu preciso aprender que eu preciso preservar a fonte que é Jesus. Eu preciso preservar a minha intimidade com Jesus. Eu preciso preservar o meu relacionamento com Jesus. E quem é que não vive dias difíceis? Quem é que não vive dias onde as emboscadas são preparadas contra nós? Seja da carne contra as nossas vidas, seja uma emboscada satânica ou mundana. Mas diante de todas as emboscadas, diante de todas as investidas contra a sua vida, eu preciso preservar o meu relacionamento com Jesus. Gênesis capítulo 24 também vai falar de uma fonte. Eu termino aqui acerca dessa introdução. Quando Abraão libera o seu servo para buscar uma esposa para Isaac, ele está parado próximo a uma fonte. Ele está orando ao Deus de Abraão próximo a uma fonte. Ele está pedindo para que Deus conduzisse toda aquela situação e que a esposa, a futura esposa de Isaac, pudesse ser alguém que servisse, alguém que manifestasse características próximos à fonte. Recapitulando, enquanto em João capítulo 4 eu preciso valorizar a fonte que é Jesus, em 2 Crônicas eu preciso preservar a fonte, a minha intimidade, o meu relacionamento com Jesus, em Gênesis 24 eu aprendo que eu preciso permanecer na fonte que é Jesus. Esse servo de Abraão não saiu enquanto não teve resposta, aleluia. Ele não saiu da fonte enquanto ele não obteve o resultado, querido. Irmão, a fonte que é Jesus tem a capacidade de prover as suas necessidades, de cumprir princípios maravilhosos do reino em sua vida. E se você chegou nesse retiro com o objetivo de algo a mais, valorize a fonte, preserve a fonte, mas permaneça a fonte. Nessa manhã eu vim aqui falar de alguém que trocou a fonte por uma cadeira. E talvez seja o caso de alguém aqui nessa manhã que tem trocado a fonte, que não tem valorizado a fonte que é Jesus, por conta de uma cadeira. Que não tem preservado o relacionamento com Jesus por conta de uma cadeira. Que não tem permanecido na fonte que é Jesus por conta de uma cadeira. Pergunto: existe algum pecado ligado a este objeto? Não. É pecado vocês estarem sentados nessa cadeira? Não. O problema não é a cadeira. O problema é o que se faz nela. E nós vamos ver aqui hoje alguém que trocou a fonte por uma cadeira. E essa cadeira mudou toda a sua vida. Aliás, não só mudou, ele manifestou características de que não estava nada bem.
capítulo 1, verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa, sem sono agora, assentado numa, amém, junto a um pilar do templo do Senhor. Grave isso. Ele estava sentado numa, aonde? Junto a um pilar do, ou seja, ele estava sentado numa cadeira dentro do templo. Grave isso. O texto vai falar sobre Ana, sobre uma experiência que Ana teve. Ana tinha um problema, e você sabe muito bem que Ana é estéril, versículo de número 2. Mas no versículo de número 6 vai explicar o motivo da sua esterilidade. Não era genética, não era problema hereditário, era porque Deus determinou do céu que Ana não gerasse. Gente, é muito contraditório para nós, segundo a lógica, pensar num Deus que fecha portas. Parece muito contraditório, pela nossa lógica, pensar num Deus que determina dos céus que uma mulher não gere. Parece que não cabe no nosso entendimento. Parece algo até antibíblico, porque pensamos num Deus bom, pensamos num Deus que cura, num Deus que sara, num Deus que renova, num Deus que enche pessoas do teu Espírito Santo, num Deus que abre portas. É isso que nós algumas vezes pensamos. Só que bondade de Deus não está ligada a favor imerecido apenas. Bondade de Deus não se manifesta apenas quando tudo está dando bem ou dando certo. Bondade de Deus não se manifesta quando apenas Deus exalta, quando Deus cura, quando Deus abre porta de emprego, quando Deus restaura a família. Não. Até quando Deus diz não, Deus está manifestando a sua bondade. Até quando Deus fecha a porta, Deus está manifestando a sua bondade. Porque o coração do homem é muito enganoso, e a Bíblia diz que é mais enganoso do que todas as coisas. Nós somos completamente, extremamente limitados, mas o nosso Deus é completamente ilimitado. Vale um glória a Deus nessa manhã? Tudo aquilo que eu decido porque eu vejo, eu decido porque eu estou sendo influenciado pelas emoções, estou sendo influenciado por conselhos, é por aquilo que eu estou vendo, e nem tudo aquilo que eu estou vendo é realmente aquilo, é essencialmente aquilo. Às vezes nós somos muito enganados, e na vida cá para nós, gente, a gente enfrenta cada experiência pela nossa limitação, pela paixão na fase dos adolescentes, da juventude. A paixão leva muitos enganos, mas Deus não se engana. Deus sabe de todas as coisas. E se o versículo 6 diz que Deus fechou a madre de Ana, é porque Deus tinha um propósito. Deus não fecha portas sem propósitos. Deus não fecha madres sem propósitos. Deus não impede alguma coisa sem propósitos. Ora, Paulo algumas vezes quis pregar a palavra, e o Espírito de Deus impediu que isso acontecesse. Parece lógico. Se nós não tivermos discernimento, quem será a culpa disso tudo? É do capeta, é do diabo, porque ele está impedindo a pregação da palavra. Mas nem tudo é diabólico. Quando nos falta discernimento, nós demonizamos aquilo que é divino. Quando nos falta discernimento, nós demonizamos aquilo que é tratativa de Deus. Quando nos falta discernimento, sensibilidade, quando nós deixamos a fonte de lado, nós perdemos a sensibilidade. E quando perdemos a sensibilidade, vamos colocar a culpa no irmão, vamos colocar a culpa no esposo, na esposa, no pastor, no músico. A culpa é sempre de alguém. Parece que herdamos uma síndrome adâmica. A culpa é de Eva. Não, a culpa é da serpente. A culpa parece que não é nunca da gente que gera alguma coisa. Deus é bom. Deus é bom. É manhã de nós voltarmos à fonte que é Jesus, deixarmos a cadeira. E nós vamos amadurecer essa ideia no decorrer dessa mensagem. Deus está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nem tudo é diabólico, nem tudo é obra de feitiçaria, nem tudo é obra de inveja, nem tudo é ciúme. Às vezes é Deus, gente.
Quer ver uma coisa? Marcos capítulo 1. Jesus está entrando no Jordão. Quando Jesus sai do Jordão, ele ouve uma voz: eis o meu filho amado em que me comprazo. A voz veio da onde? Veio da onde? Do céu. Aconteceu só isso? Não, o Espírito Santo veio de forma corpórea. Agora vamos pular para Marcos capítulo 2. Lembra daquele paralítico que é conduzido pelos seus amigos? Eles tentam entrar no templo, está tudo fechado, porque está cheio o templo. Mas eles encontram um acesso pelo telhado, por cima. Por cima desceu um paralítico, que para Jesus era um problema para ser resolvido, sim ou não? Sim. Enquanto em Marcos capítulo 1 de cima veio a voz de Deus, em Marcos capítulo 2 de cima veio o problema para Jesus. Está entendendo? Enquanto em Marcos capítulo 1 o Espírito Santo desceu sobre Jesus, de cima em Marcos capítulo 2 veio problema. Da mesma fonte vem coisas gloriosas, mas da mesma fonte vem provações. Da mesma origem sobre Jesus veio o Espírito Santo, mas da mesma origem veio o problema. Então acredite uma coisa: do céu virá a graça, a glória, o poder, tantas coisas maravilhosas sobre a sua vida. Mas se prepare, como todo aluno passa por um período de testes, Jesus Cristo, como o sumo mestre, ele colocará você em avaliação. Ou você acha que esse retiro vai ser apenas um momento para colocar na rede social? Não! Vocês serão avaliados sobre tudo aquilo que vocês ouvirão. Vai chegar o dia da prova e não tem como matar a aula não, gente. Porque se a gente matar a aula no dia da prova, Jesus pega a gente lá na esquina. Ele sempre aplica a prova. Você vai ser avaliado. Gente, você que prega, você que ensina, você sabe o que é isso. Quantas vezes nós falamos aqui muitas coisas e somos provados naquilo que falamos? Você que canta, quantas vezes nós somos provados naquilo que cantamos? Meu Deus do céu! Ah, pastor, mas eu não prego nem canto. Mas serve a Deus. Mas é crente. E você será avaliado. Então da mesma fonte vem coisas que parece que fecha, mas tudo tem um propósito. Quantos acreditam aqui nessa manhã que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você acredita de verdade? Dê um brado de glória a Deus. Então, meu filho, acredite numa coisa: é Deus que está no controle. Até quando eu tomo uma iniciativa, uma decisão que acarreta em choro, em lágrimas, em conflitos, Deus aproveita a sua escolha para lhe tratar. Porque quantas vezes pela ansiedade escolhemos mal? Quantas vezes pela preocupação escolhemos mal? Quantas vezes pela pressão escolhemos mal? Aí a gente fica todo embananado, sobra sempre para o pastor: pastor, ora por mim. Mas na hora de fazer a escolha, algumas vezes não se é pedido conselho, mas na hora da oração a ovelha está lá: pastor, ora por mim, estou numa luta. Mas foi o quê? Ah, fiz isso, isso, isso. Ah, irmã, ô irmão, Deus aproveita os momentos para nos tratar. Ana queria um filho, para você dar um aleluia ao Senhor nessa manhã. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Tudo aquilo que você está vivendo é permissão de Deus para te fazer viver o que você ainda não viveu, experimentar o que você ainda não experimentou. Deus está te conduzindo a uma atmosfera extraordinária e sobrenatural. É tempo de Deus. Aquieta o seu coração. Talvez você está numa luta aqui, veio aqui, está aqui, mas com sua cabeça no seu problema, na dificuldade. Como que eu vou resolver? Como que eu vou ter força para encarar? Aquieta o seu coração. Deus nunca perde o controle das circunstâncias. Nós perdemos, mas Deus não. E aí Ana, ela vive um novo momento quando entra lá no templo. É claro que eu não falei de Eucana, não falei de Penina, porque não é o assunto aqui. Eu não sei se você conhece muito bem a história, acredito sim, porque eu estou falando a presbiterianos, e normalmente os presbiterianos conhecem Bíblia. Enquanto Eli está assentando, preste atenção, enquanto Eli está assentando, Ana está se levantando, versículo de número 10. Enquanto um sumo sacerdote está assentando numa cadeira, muito bem, aonde?
num pilar do templo do Senhor. Ana está se levantando. Olha só, Ana, segundo o versículo 10, está amargurada, mas ora. Ana está chorando muito, mas ora. Ninguém está livre de tempo de tristeza. Isso é para todos nós, não tem faixa etária. Ninguém está livre de chorar, de sentir tristeza. Mas quando enfrentar esse momento, enfrente em oração. Porque Ana está nos ensinando: estou amargurada, mas não deixo de orar. Estou chorando muito, mas não deixo de orar. Porque quando a gente entra na presença de Deus, para baixo, cabisbaixo, oprimido em oração, as coisas mudam, porque nós estamos na presença do renovo. Nós estamos na presença de um Deus maravilhoso. Fabiano, mas não tem nada a ver estar sentado numa cadeira. Tem, eu vou mostrar biblicamente. Porque Ana está orando, e orando insistentemente. Não está na Bíblia, mas o comportamento de Ana me faz pensar numa grande possibilidade. Na possibilidade daqueles que iam a Siló por obrigação. Porque a Bíblia diz que Ana está orando tanto que chama a atenção de Eli. Está aqui na Bíblia. Versículo 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Aí o texto vai falar que ele olha para Ana e a denomina como embriagada. Se Eli estivesse próximo à fonte, Eli teria sensibilidade e veria: que mulher de Deus, que mulher de oração. Está orando e chorando, mas está na presença do Senhor. Mas lhe faltou discernimento. E a falta de discernimento fez ele denominar uma mulher temente a Deus de embriagada. E quando eu disse que a atitude de Ana me faz pensar na possibilidade de algo incomum ou diferente, é porque exatamente o texto vai falar que ele olhou para Ana. Quantas pessoas estavam entrando no templo? Quantas pessoas entravam no templo para prestar o seu sacrifício? Mas o demorar. Deixa eu lhe falar uma coisa, gente. Quando você ir para a presbiteriana lá de Tapera, não vá para cumprir obrigações. Quando você ir para Siló, não vá porque é dia de culto. Vá porque o seu prazer está na presença do renovo. Vá porque o seu prazer está na presença da fonte. É beber da água da fonte, da água da vida. Não vá porque você está na escala. Não vá porque você, se não for, alguém vai te cobrar. Não. Quando nós estamos sendo envolvidos por esses sentimentos, quer dizer que nós não estamos na fonte que é Jesus. Nós estamos na fonte de Jacó. Porque na fonte de Jacó tem religiosidade, tem o jugo, porque a religiosidade pesa. Mas o adorador, ele está livre de julgos, ele está livre de fardos, porque o prazer dele está na presença de Deus. Não vá para um ensaio como você estivesse indo para Siló. Vá para um ensaio como você estivesse indo adorar e estando querendo beber um pouco mais da água da fonte. Gente, eu estou há 23 anos caminhando com Jesus. Eu já vivi alguns momentos do que acabei de falar aqui agora. Momentos em que estava com desgostos espirituais. Momentos em que pensava: puxa, eu vou ter que ir à igreja. Ai, hoje tem ensaio. Poxa, um ensaio logo na hora do jogo. Puxa vida. E nesses momentos eu percebi: eu saí da fonte que é Jesus e parti para a fonte de Jacó. Mas essa manhã é manhã de restauração para a tua vida. É manhã de recomeço para a tua vida. Eu vim aqui ser profeta para a vida de alguém. E eu não sei para quem, eu sei. Mas eu vim ser profeta para a sua vida, meu irmão. Se você ainda não sente mais aquele arrepio gostoso quando você sentia quando entrava na igreja, é porque você está se distanciando da fonte e está se apegando numa cadeira, a cadeira da insensibilidade. Se para você as coisas têm sido mecânicas, automáticas, robotizadas, porque reino de Deus
é um reino de ordem, mas não é robotizado. O nosso espírito que opera em nós é um espírito de vida. E onde ele está, ali é liberdade. Louvado seja o nome de Jesus. Dê liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida. Vamos retornar para a fonte, valorizar a fonte, permanecer na fonte e preservar a fonte em nome de Jesus. É o primeiro sinal que ele não está nada bem. Falta de discernimento. Quando nos falta discernimento, a gente vai querer guerrear contra o nosso irmão. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Estou pastoreando há 2 anos. Acho que bem menos que o pastor. E nesses 2 anos tenho verificado que pessoas querem parar de caminhar por qualquer coisa. Parece que é mais fácil se distanciar da fonte, se apegar numa cadeira, do que permanecer na fonte e se distanciar de uma cadeira. E eu vou falar de outras cadeiras aqui. Mas é tão bom quando alguém está cheio do Espírito Santo. Eu sei que tem gente aqui nessa manhã cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem gente aqui nessa manhã que não está apegada na cadeira. Eu sei que tem gente que está na fonte, está agarrada na fonte, não desgarra da fonte, porque ama a fonte que é Jesus. Aleluia! E por causa dessas pessoas que estão na fonte, pessoas que estão na cadeira são libertas. Louvado seja Deus! É por isso e é também por causa desses irmãos que estão na intercessão, estão na fonte, que alguma coisa grande já está acontecendo aqui nessa manhã. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Estou sentindo a presença de Deus. O maligno pode até se levantar para tentar impedir alguma coisa, para tentar atrapalhar alguma coisa no retiro, para tentar causar alguma confusão, mas na proporção que ele se levanta, ele cai por terra. Oh! Ele cai por terra em nome de Jesus, porque maior é o nosso Deus. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus essa manhã, ao renovo que é Jesus. Oh, glória! Glória! Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1. Já estou caminhando para o final, redobre sua atenção. Quer mais uma prova que Eli estava numa cadeira? A Bíblia diz que as visões eram poucas. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1 que Deus falava pouco. Para aí, gente. Estou falando de um povo atualizado. Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Se tinha pouca visão, a culpa era de quem? De Deus? Porque Deus não quero me mostrar. Deus falava pouco porque Ele quis? Não. Deus falava pouco porque tinha pouca oração. Porque é impossível quando um ambiente é criado na oração onde Deus não se manifeste. É impossível um ambiente que é gerado na adoração e Deus não se revelar. Sabe por que Deus está falando aqui nessa manhã comigo e contigo? Porque há oração no ambiente, porque há adoração no ambiente, porque nós estamos na fonte que é Jesus. Ei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eli está conformado com isso, gente. Eli está dizendo para nós aqui, ó, tanto faz Deus falar como não falar, ou se falar às vezes. Ele está conformado com a extinção da manifestação de Deus, a escassez. E o perigo, gente, é quando nós estamos acostumados com a liturgia, mas nos falta aquela sede de querer algo mais de Deus. Não se conforme com isso. Sabe quando um culto é diferente? Não é quando apenas o ministério toca com excelência, não apenas quando há uma boa palavra introdutória. Deus se move não apenas quando há um grupo de intercessão. Deus se move quando a igreja se move.
Porque culto não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Mas quando eu começo aqui, algo de cima reflete aqui para baixo. Em chuva serei de um temporal. Oh meu Deus do céu, Ele está me mostrando aqui nessa manhã que para Ele tanto faz como tanto fez, mas para nós não. Nós não iremos nos conformar. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir a voz do renovo, queremos sentir a presença do renovo. Será que tem alguém aqui comigo que também quer sentir, quer receber? Aleluia! Eli está apegado numa cadeira da frieza espiritual. Há quanto tempo você não ora? Orei aqui nessa manhã, mas orou porque pediram. Há quanto tempo você não tem seu devocional com Deus na sua casa? Deixa eu falar uma coisa para alguém aqui. Com a mesma garra que você se dedica à sua faculdade, se dedique a Deus. Com a mesma garra que você se dedica para tirar uma notaça lá no Enem, se dedique a Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Bíblia! É Bíblia! Da mesma forma que você se dedica à sua vida profissional, porque lá na empresa que você trabalha, você é um cara dedicado. O seu patrão, seu supervisor, seu gerente falam bem de você porque você é um cara guerreiro, trabalha. Se dedique da mesma forma para Deus, porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se desapegue. Aqui não é propaganda OLX não, mas é manhã de desapegar. Desapegue no nome de Jesus. Desapegue da cadeira do descaso das coisas que se acontecem. Desapegue da cadeira do respeito, da falta de reverência. E deixa eu falar uma coisa, meu irmão, no nome de Jesus. Igreja não é ringue de UFC. Algumas pessoas por aí, aqui não, mas algumas pessoas por aí estão assentadas numa cadeira de rivalidade. É quem declama mais, é quem canta mais do que o outro, quem toca mais que o outro. Não aqui. Você não é o meu rival, você é meu aliado. Essa pessoa que está ao seu lado não é o seu rival. Você não está combatendo contra ele, contra ela. Você está caminhando com ele, com ela. É amanhã da gente sair, desgarrar dessa cadeira da rivalidade. Eu sei que a palavra que eu estou trazendo aqui, gente, é meio que erva amarga. Mas toda Páscoa também tem cordeiro, a carne macia do cordeiro, adocicada do cordeiro. Mas mastiga essas ervas amargas, porque vai te fazer lembrar daquilo que você precisa fazer e caminhar para onde Deus tem planejado para você viver. Deus tem coisas maiores. E para finalizar, olha para mim. Quem começa assentado numa cadeira, termina sem ela fora dele. Vou repetir. Quem começa assentado numa cadeira, termina sem ela fora do templo. Eu perguntei aos irmãos, Eli estava sentado aonde? Numa cadeira. Aonde? Hã? Dentro do pilar do templo. Olha comigo aí. Capítulo 4. Quem começa com cadeira dentro do templo, termina fora do templo sem cadeira e morto. Versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Vocês vão ler, por favor, no 3. 1, 2, 3. Opa, parou. Eli estava sentado onde? Mas Eli gostava de uma cadeirinha, hein? Rapaz, bicho bom. Vamos ver aonde Eli estava sentado numa cadeira? Vamos continuar lendo. Assentado numa cadeira. Parou. Ao pé do caminho. No início nós lemos que Eli estava sentado numa cadeira dentro do templo. Agora Eli já não está mais dentro do templo. Ele está com uma cadeira fora do templo, ao pé do caminho. Eu não sei se é Lucas 18 ou Lucas 8, alguma coisa assim. Jesus conta a parábola do semeador. E a primeira semente que o semeador sai a semear é onde? Junto ao caminho, ao pé do caminho.
Quando Jesus vai explicar essa parábola, ele vai falar que a semente que cai é a palavra, mas a semente é pisada, é esmagada. Mas na explicação de Jesus, a ave que panha é Satanás que panha a semente. Todo indivíduo que está com o seu coração, e você percebe, se você andar por aqui, você vai ver que tem terra aqui que é dura, porque passou carro por ali, passou ônibus por ali, passou pessoas por ali, está pisada. Pode jogar a semente que for, não vai germinar. E tem pessoas que estão com seus corações endurecidos, de tanto que foram pisados pela depreciação, pela decepção, pelas frustrações da vida. E talvez você seja uma dessas pessoas que está com o seu coração endurecido. E uma palavra pastoral não faz tanto efeito, porque você está com o seu coração endurecido. Mas eu conheço um Jesus que sabe tratar de terra dura. Não sei se você já viu, gente. Terra dura se trata com arado. Ô glória! Vale um glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E Deus está usando essa palavra aqui como arado no seu coração. O seu coração pode estar até endurecido, mas Jesus, oh aleluia, o Espírito Santo está usando a palavra para quebrar essa dureza de coração. A semente vai cair na sua vida, vai germinar e você vai produzir frutos maravilhosos em nome de Jesus. Deus te chamou para um tempo de frutificação. Oh glória! Nem que você esteja endurecido pela frieza. Talvez nem queria estar aqui, mas veio ou foi trazido porque Ele te ama demais. E aí, meu irmão, para finalizar a palavra, Eli está sentado à cadeira junto ao caminho. Isso mostra que Eli não estava nada bem, que ele estava numa religiosidade muito grande, numa frieza muito grande junto ao caminho, onde Satanás tem costume de panhar sementes. Tudo que Deus dá é para nós, não é para Satanás. Então receba essa palavra nessa manhã, alimente desta palavra nessa manhã, porque tem algo maior. Para finalizar aqui, versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira. Caiu Eli da cadeira para trás, junto do portão. Quebrou-se-lhe o pescoço e... olha para mim. Quem começa com cadeira dentro do templo, termina sem a cadeira e fora do templo. Eu quero perguntar a você. Você quer ter sua família destruída? Se não quiser, largue essa cadeira hoje. Você quer terminar 2019 longe da igreja? Se não quiser, largue essa cadeira hoje. Porque quem é apegado na cadeira termina morto. E essa morte para nós é morte espiritual, distanciamento. Por isso nessa manhã é manhã da gente voltar para a fonte, que é Jesus. Para de irmão, larga essa cadeira da desculpa. Deixa ela e venha para Jesus, porque Ele está de braços abertos para a tua vida. Deus não quer que você termine morto em 2019. Deus não quer que você termine falido em 2019. É tempo de largar a cadeira. Quem sabe não tenham pessoas aqui com a cadeira da mágoa. Você está agarrado nessa cadeira. Não, eu pedi perdão? É ruim. Ele que me afrontou. Meu irmão, quem tem Cristo na vida, abre mão de justiças para ter aquilo que Deus tem para a vida dela. Peça perdão.